Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso canal. Eu sou Reginaldo Oliveira e este é o seu Respostas do Tempo. Muito bem, você que está chegando agora no nosso canal, que caiu de paraquedas, eu já te peço, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like, se inscreva e não perca as notificações do nosso canal. E assim você não vai perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos continuar os vídeos sobre as imperatrizes. Você pode conferir aqui no nosso canal, que já teve vídeo falando de Dona Maria Louca e de Dona Carlota Joaquina. Hoje nós vamos falar sobre Dona Leopoldina e sobre Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Tudo o que envolve as imperatrizes. Eu convido você para olhar os nossos vídeos sobre a ótica da imperatriz, da mulher. Na escola nós aprendemos muito sobre o olhar masculino, né? Esses vídeos querem resgatar isso, o olhar feminino. Hoje nós vamos aprender sobre duas mulheres que marcaram época e de algum modo influenciaram o nosso país a chegar até onde nós chegamos. Vem comigo. A 22 de janeiro de 1797, nascia em Viena, capital da Áustria, Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda. Ela era uma das filhas de Francisco I, imperador da Áustria. E nós a conhecemos hoje como Dona Leopoldina. E Dona Leopoldina, ela era uma mulher muito inteligente. Vários historiadores colocam como uma mulher muito interessante. Ela era formada em botânica, mineralogia, em música. Assim, ela pegava as coisas fáceis, ou seja, ela era muito inteligente e muito atenta ao que tinha ao seu redor. Pois bem, no ano de 1816, não é? Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda estava na sua janela no Palácio Imperial em Viena, na Áustria, quando ela avistou às portas do palácio uma grande comitiva formada por grandes carruagens, e um homem entregava aos seus nobres ouro, prata, vários utensílios trazidos de além-mar, ou seja, trazidos do Brasil. O nome desse homem era o Marquês de Marialva. Marquês de Marialva veio ter com o pai de Leopoldino, imperador austríaco, para fazer o contrato em nome de Dom João VI, o contrato de casamento da filha do imperador austríaco, Dona Leopoldina, e do filho do imperador de Brasil, Portugal e Algarves, o Reino Unido, Dom João VI, né? O príncipe Dom Pedro I. Pois bem, os contratos ficaram todos acertados e no ano seguinte, né, 6 de novembro de 1816, eles recebiam a bênção nupcial no Rio de Janeiro. Era muito bom a presença de Dona Leopoldina no Brasil por vários motivos. Ela falava várias línguas. Isso fez com que facilitasse vários acordos que Dom Pedro I, como príncipe regente e futuro imperador do Brasil, teria com outras monarquias. Eles foram coroados, foram investidos por Dom João VI como príncipe e princesa regente do Brasil, porque em 25 de abril, né, de 1821, a família portuguesa Carlota Joaquina e Dom João VI, eles retornam a Portugal, né, deixando a regência para o príncipe e para a princesa. E foi um momento muito importante no Brasil. O Brasil vivia várias revoltas nessa época. Ou seja, um determinado momento, Dom Pedro I, e ele fazia isso com frequência, ele vai a São Paulo, pessoalmente tentar convencer e conversar com os paulistas, que está querendo separar do Brasil.
porque eles não aceitam o modo como a coroa portuguesa domina o país. Ou seja, isso se dá no mês de agosto do ano de 1822. Então, Dom Pedro vai para São Paulo e no Rio, né, onde fica a sede do governo imperial. Dona Leopoldina fica como a princesa, né, ela fica como a regente naquele, ela fica como regente naquele reino. Dom Pedro fazia muito isso porque Dom Pedro sabia que podia confiar em Dona Leopoldina, porque ela era boa gestora e era uma estadista de primeira mão. Ela estava ali no seu palácio no Rio de Janeiro, ouvindo alguns ministros portugueses e brasileiros discutindo. Era inevitável que o Brasil não fosse independente, e aquele, segundo ela, falaria mais tarde para Dom Pedro, aquele era o momento, né, como ela falaria mais tarde, a fruta já está boa, colhe, Pedro, antes que ela apodreça. Então ela chama Bonifácio, chama os ministros e assina o Tratado da Independência, isso em 2 de setembro. E ela já manda emissários, né, com a carta para Pedro, que se encontra em São Paulo. Dom Pedro se encontra à margem do rio Ipiranga. Não é? Ele recebe as cartas pelos mensageiros de Dona Leopoldina e aí ele ratifica o que Dona Leopoldina já fez, que é a independência. Aí ele fala as célebres palavras: independência ou morte. Ou seja, se Dona Leopoldina não estivesse no Brasil nesta ocasião, o Brasil até hoje seria uma colônia de Portugal. E com certeza seria uma colônia de Portugal. Muito bem. Todas essas características de Dona Leopoldina, o fato dela saber várias línguas, dela lidar com o povo, porque o povo amava Dona Leopoldina, né? Dela ser uma boa estadista, várias características dela não foi suficiente para aplacar o vigor de, por assim dizer, de Dom Pedro I. Várias foram as amantes, mas teve uma que ficou para a história, né? Seu nome era Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Muito bem, ela foi passada de geração em geração como amante de Dom Pedro I. Pois bem, como eu disse que os nossos vídeos é sobre a ótica da mulher, nós vamos esquecer um pouco como eles se conheceram no mesmo ano, em 1822, e vamos voltar um pouco antes, não é? Na própria vida da Marquesa. Ela nasce em 27 de dezembro de 1797, ou seja, no mesmo ano que Dona Leopoldina nasce. Pois bem, em 1813, com apenas 15 anos, ela se casa com o oficial do Corpo de Dragões de Vila Rica, né? O alferes Felício Coelho. E este alferes, não é, esse militar, ele é muito violento com ela, né? Ele briga muito com Domitila, não é? Isso eles morando já para as Minas Gerais. Em 1824, ela consegue o divórcio dele, não é? Ela consegue o divórcio e é aceita na sua família com os filhos. Mas mais para frente, esse alferes também se muda mais para próximo de Domitila e tenta reatar o casamento e consegue. Só que com o tempo ele volta a beber de novo, não é? E dessa vez ele quase mata, dá uma facada na barriga e na perna dela. Ou seja, não dá mais para conviver com essa violência. Então ela separa de fato, ganha o divórcio, não é? E vai morar com os pais, não é? No ano de 1822, ela se encontra com Dom Pedro I, que gostava de andar por aí, por Rio, por São Paulo,
né, e se torna amante dele. Isso é 3 anos antes de Dona Leopoldina morrer. E ela fica com ele até 3 anos depois da morte da Imperatriz Leopoldina. De fato, depois que Dona Leopoldina morre, Domitila ela age um pouco como imperatriz. É ela que recebe, né, as pessoas vindas, né, os monarcas vindas de outro lugar para ter com o príncipe. Só que o que acontece? O Brasil, o povo brasileiro gostava muito de Dona Leopoldina. Os portugueses também. Porque ela tratava olho no olho com as pessoas, conversava muito bem. Não é? E ela era uma boa gestora, uma boa estadista. E de fato, Dom Pedro gostava de Domitila. Além de dar a ela títulos de Marquesa de Santos, sem ao menos ela ter morado na cidade. E é fato que entre Dom Pedro e Domitila havia uma química, mas como Dona Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro, iria falar, mais caliente é algo mesmo, coisa de pele. Porém, era ruim para os negócios do Brasil, né? Ou seja, ele não conseguia outra esposa. Por quê? Porque a sombra de Domitila estava lá. Todo mundo sabia que foi por causa, não só por causa desse relacionamento que Dona Leopoldina morreu, mas ele ajudou muito. Ou seja, 3 anos após a morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro e Domitila cortaram os laços afetivos. Domitila sabia que não ia conseguir ser imperatriz, que iria morar com Dom Pedro I. E Dom Pedro sabia que enquanto mantesse esse relacionamento, algo maior, ou seja, que era o império, estava em jogo. E ele precisava de manter o império, a hereditariedade, né? Dom Pedro II ainda era uma criancinha. Ou seja, Domitila então, ela de certo modo abre mão. Assim ela sai da vida de Dom Pedro e entra na nossa história. Né? Ela entra na nossa história exatamente aí, quando ela sai da vida de Dom Pedro, ou seja, como a amante de Dom Pedro I. Ou como a mulher que teve um relacionamento com Dom Pedro, da qual gerou a morte de Dona Leopoldina, de tantos desgostos. Vamos falar um pouco mais do que os historiadores eles temem em não falar. Fala alguma coisinha aqui, fala alguma coisinha ali. Pois bem, depois, Domitila casa com Rafael Tobias de Aguiar. Né? Ele é um homem muito rico, muito poderoso. De fato, tem até um apelidinho de chamar de Príncipe de São Paulo. Tentou várias vezes ser senador nessa época do Império, mas não conseguia. Né? O Brasil, como eu disse, era cheio de revolta nessa época. E em 1842, numa dessas revoltas, né, contra o Império, Rafael Tobias ele foi preso. Né? Ele foi preso e ele era muito doente. Nesse momento, Domitila ela implora para um procurador ir ter com o imperador Dom Pedro I, que já é casado com Dona Amélia. Né? De fato, ela mesma adentra o reino e de frente com o imperador e de frente com a imperatriz, ela implora para que Dom Pedro deixe ela ficar presa com o marido dela, com o Rafael. Porque assim, nas palavras dela, ela pode cuidar do seu marido. Tais palavras emocionam a imperatriz e emocionam também o imperador. Porque ali nota-se que não há mais relacionamento. Ali, de fato, é o imperador e a sua súdita. E a súdita também não olha mais ele como homem, o olha como o seu imperador. Emocionado, Dom Pedro concede que ela fique na prisão. Não é? Em 1844, ele é anistiado. E aí, os dois vão ficar juntos, né, o resto da vida dele. Né? Esse relacionamento de Domitila, a Marquesa de Santos, com Rafael, durou 24 anos. Ou seja, na plenitude da sua idade, ela descobriu o amor verdadeiro.
E se isso é tão verdade que até hoje no cemitério da Consolação em São Paulo, o túmulo da Marquesa de Santos, eu nem sei se ela gostava de ser chamada desse nome no fim da sua vida, esse túmulo é visitado por várias mulheres que, segundo elas mesmas, tiveram uma vida difícil, mas que foi premiada por Deus com um bom casamento. E após a morte de Rafael, Tobias, né, do segundo marido de Domitila, ela passou a ajudar estudantes, passou a ajudar os doentes, fazer obras de caridade, né? A capela que tem no cemitério da Consolação, inclusive, foi construída, a primeira capela, com uma ajuda generosa de Domitila de Castro Campo e Melo. Muito bem, se você achou esclarecedor, se gostou do vídeo, repito, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Compartilhe também. Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei em que época do Império esse vídeo vai chegar a você. Mas desde já agradeço pela sua presença. Até mais e um grande abraço.